Viaduto do Eixão, o GDF lança licitação de quase 13 milhões de reais, 6 meses depois da tragédia. A obra deve ficar pronta em janeiro. Passe livre, ao fim da primeira semana de aulas, DefTrans faz força-tarefa para resolver os problemas dos cartões que não voltaram a funcionar depois das férias. Aborto, o Supremo começa a discutir possibilidade de interrupção da gravidez nos 3 primeiros meses. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Esta primeira semana de volta às aulas foi marcada pela situação de sempre. Estudantes que tiveram o benefício cancelado durante as férias, reclamando que os cartões não voltaram a funcionar. Para resolver o problema, o DefTrans fez hoje uma força-tarefa. As aulas voltaram nas escolas e faculdades do Distrito Federal, mas como de costume, muitos estudantes tiveram problema com os cartões do Passe Livre. E aí, o jeito foi tirar dinheiro do bolso para os filhos conseguirem chegar à escola. Todo dia R$10, né? Porque eu moro em Planaltina e o dos dois não estava passando. Aí então o da menina conseguiu liberar ontem, o do menino não conseguiu, hoje eu vim, né? Porque já R$50 de passagem na semana, não tem como. Mais de 2.000 estudantes não conseguiram utilizar a gratuidade durante esta semana. Para resolver esse problema, o DefTrans fez uma força-tarefa nesta sexta-feira. Muitos acordaram cedo para conseguir o atendimento. Tinha uma fila pequena e demorou um pouco para resolver o problema do cartão que estava bloqueado, mas foi rápido até. De acordo com o DefTrans, 98% dos problemas eram relacionados à não validação do cartão no ônibus. Para evitar casos como esse, um ônibus foi colocado em frente ao DefTrans da Galeria dos Estados só para testar os cartões. Melhorou, né? É lógico que você querer pegar o outro ônibus de novo, né? Aí na linha. Agora o meu filho vai estudar tranquilo agora. Em nota, o DefTrans informou que o problema dos últimos dias no sistema do Passe Livre foi resolvido e esclareceu que o estudante deve passar o cartão 2 vezes no validador do ônibus para ativar a liberação. Se ainda assim o estudante não conseguir acesso, ele deve procurar um dos postos do DefTrans. A gente vai conversar sobre este assunto com Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora, segundo os ouvintes da Band News, muita gente reclamando, o problema não foi resolvido ainda, hein? Exatamente. O DefTrans tem mais essa, ainda mente, né? Além de ser incompetente, ainda mente, porque a gente tem inúmeros, recebeu na Rádio Band News FM, inúmeros depoimentos e denúncias de pais e de alunos reclamando que o problema persiste. E o problema persiste porque persiste a existência dessa coisa chamada DefTrans, que já deveria ter sido extinta. Ele só produz mesmo escândalos de corrupção. Eles não conseguem fazer ou não se interessam em cumprir a sua própria missão. O cartão também, esse cartão que precisa ser carregado, é algo que precisa ser extinto. Não há nada que justifique esse constrangimento imposto pelo governo aos cidadãos do Distrito Federal e também aos estudantes. É inaceitável que as pessoas tenham que recarregar qualquer coisa. O governo faz um ressarcimento, um pagamento às empresas de ônibus pelo transporte dos portadores desses cartões, dos cartões de passe livre estudantil e também dos portadores de necessidades especiais. É um valor fixo. Para que cartão? Por que precisa que fazer cadastro para ter cartão? É para ter o endereço? É ter o nome lá do cidadão para mandar cartãozinho pedindo voto nas eleições? Será que é para isso? Não há outra explicação razoável. E, na verdade, o governo também deixou passar batida uma declaração do diretor do DefTrans. Ele disse que atrasou porque não sabia que as aulas recomeçariam no dia 30 passado, portanto, segunda-feira. O diretor do DefTrans, que existe, um órgão que existe para isso, para administrar, sobretudo, a questão do passe livre estudantil, não sabia que as aulas iam começar. Se esse incompetente não se demitiu, não teve a humildade de se demitir, deveria ter sido tomado um pé na bunda imediatamente, tão logo fizesse essa declaração estúpida. E a partir do ano que vem, filhos de qualquer idade devem ter o CPF na declaração do imposto de renda dos pais. Aqui no DF, os cartórios já estão incluindo o número de inscrição na certidão de nascimento dos bebês, mas tem gente que ainda não sabe disso. A pequena Laura ainda nem completou 2 meses, mas já tem CPF. Os 11 números do cadastro da pessoa física emitidos pela Receita Federal
foram impressos na certidão de nascimento assim que a bebê nasceu. Será que os pais da Laurinha foram apressadinhos ao presentear a filha com um documento que, entre outras coisas, vai servir para ela prestar as contas com o leão? A mãe ficou surpresa com a novidade. O meu esposo foi registrá-la e já veio com o número do CPF. A Laura não é o único bebê a já ter CPF. A impressão dos números na certidão de nascimento é uma realidade no Distrito Federal desde 2015. Começou aqui, neste cartório. A medida deve ajudar os pais que declaram o imposto de renda, já que a partir do ano que vem, todo dependente deverá ter o CPF informado na declaração. O motivo disso é porque se quer evitar, né, que uma pessoa possa ter mais de um CPF. Então agora, quando a criança nasce, ela já tem um CPF associado ao seu nascimento, à sua certidão de nascimento. E tem mais, a inclusão do CPF na certidão de nascimento é obrigatória. Se o pai não quiser que coloque o CPF no certidão de nascimento, mesmo assim, para nós do cartório é obrigado a fornecer esse número, então o pai não tem essa opção de recusar colocar o CPF, criar um CPF para o seu filho. O auditor da Receita Federal alerta aos pais para não deixarem para tirar o CPF dos filhos na última hora. Todo brasileiro que pretenda, ou mesmo estrangeiro, que pretenda participar de qualquer declaração do imposto de renda de 2019, obrigatoriamente vai ter que ter o CPF. O Supremo Tribunal Federal realiza neste momento uma audiência pública sobre um assunto que desperta opiniões bem divergentes: a descriminalização do aborto. O debate segue durante todo o dia e será retomado na segunda-feira. A gente vai falar ao vivo com a Renata Dourado, já está acompanhando. Muito boa tarde, Renata. E olha, eu já vi pelas redes sociais que esse assunto já dividiu muita gente, né? Rodrigo, é de fato um dos assuntos mais polêmicos que a gente tem no Brasil hoje, eu diria, essa questão do aborto. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. É importante deixar claro que o que está acontecendo é uma audiência pública. Então, as pessoas estão sendo ouvidas, mais de 60 pessoas, entre especialistas, médicos, juristas, religiosos também, estão dando a sua opinião sobre esse tema. Não se sabe ainda quando vai ser o julgamento, de fato, dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Então, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, ela solicitou essa audiência, onde essas pessoas estão sendo ouvidas, colocando aí o seu posicionamento. Depois, portanto, dessa audiência, a ministra vai elaborar um parecer e enviar para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e vai caber à ministra Carmen Lúcia decidir a data para esse julgamento. Não tem previsão de quando isso vai acontecer, pode acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Mas, de fato, como você falou, é um assunto bastante polêmico. Essa ação, quem entrou com essa ação foi o PSOL, que ele pede aí a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ou seja, ele pede que a mulher consiga fazer esse aborto até os 3 meses de gestação. Nós temos imagens dessa audiência pública que vai aí durar o dia inteiro, vai também, na segunda-feira vai ser também o dia inteiro. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, pediu tolerância nesse tema, porque realmente muitas vezes falta aí a tolerância, a compreensão com o outro lado. Aí você vê a ministra Rosa Weber, que é a relatora desse caso. Então, o partido PSOL, ele alega que a criminalização do aborto previsto nos artigos 124 e 126 do Código Penal contraria os princípios fundamentais da Constituição, como liberdade e igualdade. E é exatamente isso, essa constitucionalidade que os ministros vão analisar. Bem, o aborto no Brasil, ele é considerado crime. A pena pode ser de até 3 anos de prisão para quem cometer, para a mulher que fizer o aborto, e até 4 anos de prisão para quem fizer o procedimento. Existem só 3 casos no Brasil onde o aborto não é criminalizado. É quando há risco de vida da mulher, em caso de estupro e também em caso de anencefalia. Nesses casos, não há criminalização da mulher e nem das pessoas que fizerem esse procedimento. Nos outros casos, sim, há essa criminalização. Existe também um outro debate, se caberia ao Supremo legislar ou decidir sobre isso, né, que caberia, portanto, ao Congresso Nacional. Trata-se de uma legislação. Então, realmente é um tema bastante polêmico, Rodrigo, e a gente vai ficar acompanhando. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, o assunto é controverso. Chegou a hora realmente de mudar esse entendimento?
Já passou da hora, né? Já passou da hora, pelo menos, de o país discutir seriamente isso, né? Mas o que a gente está vendo nesse caso agora do aborto é o Supremo Tribunal Federal legislando, mais uma vez. E legislando porque é provocado para isso, a tomar uma decisão. E provocada, a justiça tem que se decidir sobre aquele assunto. E mostra também a omissão lamentável do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tramitam lá vários projetos de deputados e senadores que tentam, de alguma maneira, disciplinar essa questão, né, de legalização, de estabelecer limites, de prazos, etc. E, no entanto, o Congresso se omite, não discute essa questão, não decide, e aí o Supremo, provocado, vai acabar legislando sobre esse assunto. É uma questão em relação à qual todos nós temos dúvidas, mas o que não pode é a discussão ser contaminada por questões religiosas. Religiosas, né? Porque se trata, afinal de contas, de questões de direito da mulher ao seu próprio corpo, há também questões relativas ao direito à vida, há questões relativas à saúde pública, um problema de saúde pública no Brasil hoje. Enfim, há vários aspectos que precisam ser definidos, discutidos, e incomoda a gente imaginar que essa decisão pode sair da cabeça de um magistrado, de um ministro do Supremo, por maior que seja a sua sabedoria, ou mesmo que venha a ser tomado por 11 ministros, né? O que a gente precisava é que esse assunto fosse discutido o mais amplamente possível, sobretudo no Congresso Nacional. E um policial militar morreu em um acidente na EPASul hoje por volta de 6h30 da manhã. O cabo Isaac Chaves Júnior, de 37 anos, foi fechado, perdeu o controle do carro e acabou batendo em uma moto e um caminhão do Corpo de Bombeiros. Em nota, a PM disse que Isaac era instrutor de direitos humanos e estava a caminho de uma aula. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital de base. E a seguir, o GDF lança a licitação para a obra do viaduto do Eixão, isso 6 meses depois do acidente. Quantidade, volta já.